venha ser enraizado em nosso coração, que nós vamos guardar as tuas palavras na tábua do nosso coração, enquanto nós passarmos dificuldades e lutas. O Senhor, meu Pai, vem nos lembrar da tua palavra, e a tua palavra vem nos fortalecer em momentos de dificuldades. Nós vamos sempre lembrar da tua palavra e nunca se desviar dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A igreja abre suas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Hoje nós vamos abordar um assunto do início das dores, onde o Senhor deixa para nós os alertas, os sinais vermelhos que nós devemos nos atentar. Nós vamos passear hoje se eu não me engano, parece que por 3 matérias do nosso material, fazer um resumo, um estudo mais um pouco aprofundado, mais elaborado do nosso material, para que nós demos alguma adiantada no nosso material. Livro de Apocalipse, capítulo de número 6. E observei quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele cavalgava para vencer, como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 ser viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e que não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. E observei quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de glina negra,
Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando, sacudidos por um vento forte, o céu se recolheu como enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes e os generais, os ricos e os poderosos, todos os escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Vamos, irmãos, abrem lá no capítulo de número 8, versículo de número 1. Capítulo de número 8. E quando ele abriu o sétimo selo, houve um silêncio nos céus cerca de meia hora, e vi 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar, e a ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E então o anjo pegou o incenso, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Amém? A igreja pode se assentar. Hoje nós temos então a missão de nós trazer o ensino um pouco mais aprofundado do tema da abertura dos selos, dos cavaleiros. O material, se a gente for dar uma atenção para todo esse material, ele é um material grande, explica muita coisa, ele resume muita coisa que a gente já viu nos ensinos para trás. Então a gente vai fazer mais em cima do nosso foco, em cima da própria Bíblia. Os irmãos, depois que tiverem uma certa curiosidade de estar lendo o que não foi abordado do material, os irmãos podem estar lendo depois, que é uma leitura que ela vai abrir muita mente. Então nós vimos aqui que Jesus, ele começa, depois dele ser apresentado diante do trono como digno de abrir os selos e receber a coroa. Aqui nós vemos que o anjo mostra a João que o Cordeiro, ele começa a abrir esses selos. E quando eu comecei a ler, a aprofundar, teve a palavra também que o pastor trouxe no culto de quinta-feira, que foi um resumo do que nós vamos ler hoje. Livro de Joel, capítulo de número 2, do 4 ao versículo de número 11. Foi no domingo? Aí no quinta é o ensino, né? Eu já estou variando até os dias. E aqui nós vemos, a gente fosse assimilar. Aqui nós vemos que vai ter uns sinais de Deus para o povo da terra se alertarem do seu tempo, do tempo que foi anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, os sinais que foram anunciados pelo próprio Jesus Cristo no Novo Testamento. E a gente vai assimilar aqui, fazer uma comparação. Isso não tem, a Bíblia não relata essa comparação,
mas eu vou usar ela aqui como as pragas do Egito. Mas por que as pragas do Egito? As pragas do Egito, elas foram enviadas por Deus para que houvesse a libertação do povo. E o faraó, ele tinha uma certa resistência para a mensagem de Deus. Então Deus começa a enviar castigos sobre o rei de Egito para que o povo fosse liberto. No livro de Êxodo, eu pedi até ao pastor que tivesse preparado lá e me ajudasse, porque no livro de Êxodo, do capítulo 7 até o capítulo de número 11, vai falar das 10 pragas. Então, por um certo período, Deus enviava a praga, e conforme Deus enviava essas pragas, o homem tentava justificar o que estava acontecendo como feitiçaria. E os feiticeiros imitavam o poder de Deus e endurecia mais ainda o coração do faraó, e isso ficava mais resistente à libertação do povo. Aleluia. Quando nós vemos aqui e comparamos lá com os selos, eu fui pesquisar mais ou menos quanto tempo durou esse período das 10 pragas. Foi um período de 40 a 50 anos, não tem um número exato. Mas e se for comparar com os selos, igual nós vimos lá no primeiro capítulo do nosso material, relativamente o tempo do Senhor não especifica uma data específica, não tem números exatos de data desses fenômenos citados pro selo. A Bíblia ela vai apenas relatar números exatos do período do reino, do manifestar do anticristo até a sua derrota. Vai ser um período de 7 anos. Mas, fora a outra parte, a Bíblia vai se tratar como o tempo de Deus, que é um tempo indeterminado, é o tempo da vontade dele. E se a gente olha aqui, comparando os selos, que são os sinais, os alertas de Deus, para que o cristão ficasse atento, tem tudo a ver com os sinais que Deus usou para alertar o faraó de que libertasse o seu povo. Então Deus usou os sinais das pragas no Egito para libertar o seu povo, e está usando os sinais dos selos para alertar o seu povo do que está por vir. Mas tem muitas interpretações que estão erradas. Realmente, quando nós começamos o nosso estudo, eu passei para os irmãos uma visão que ela não é todo o povo teólogo, os estudiosos que têm a mesma visão, mas é tanto que o nosso material vai abordar essa mesma visão a respeito do arrebatamento da igreja. Os irmãos vão ver, como nós começarmos a aprofundar aqui, o próprio material ele vai citar este período que a igreja viverá essa perseguição, viverá esse período de tribulação. É por isso que eu usei aqui esse exemplo das pragas do Egito. E tem um outro detalhe também que eu não tinha nem me atentado. Depois eu estudando, eu achei como as coisas de Deus é perfeito. A gente vai pegar as 7 cartas enviadas ao povo, aos anjos da igreja. Agora a gente vai pegar os 7 selos e tem as 7 trombetas, tudo com 7.
tem a representação da perfeição de Deus. E os 3 fenômenos, que tem a representação do número 3. Então, é um globo que ele se bota. Mas irmão, presbiteriano, está faltando um evento, que é o derramar das taças. Mas esse não é as promessas de Deus. O derramar das taças, que a gente vai estudar mais para frente, ele é a ira de Deus derramando sobre o povo ímpio. Isso, o povo cristão, o povo de Deus, ele não vai vivenciar este período. Esse período ele vai ser apenas para aqueles que ficaram, que não participaram, que não vão participar do corpo e do sangue de Cristo, que é o grande banquete. Então, tirando a ira de Deus, o castigo de Deus sobre a terra, sobre o povo ímpio, temos 3 fenômenos: as cartas, os 7 selos e as 7 trombetas. E os 3 formam o plano perfeito de Deus, do ser triuno. Então nós vemos aqui, e eu vi um dos 4 serventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem. E João vê o cavalo branco. Na teoria, nesse cavalo branco, dentro dos estudos, a gente tem 3 hipóteses. A nossa portilha trabalha com um, o nosso material está trabalhando com um, mas o intuito aqui é abrir a mente dos irmãos para que não mostre apenas a visão, o ponto de vista do material e o nosso ponto de vista, mas sim de todo o ponto que é apontado no meio cristão. Então nós temos o primeiro, que esse cavalo branco ele possa representar Jesus Cristo. Um segundo, o Evangelho, a palavra de Deus sendo propagada pelos 4 cantos da terra. E o 3, que é o próprio anticristo. No nosso material, ele vai abordar o principal sendo Jesus Cristo, porque se a gente for fazer as leituras, a gente vai ter uma abordagem direta a Ele. A representação do cavalo branco, normalmente representada como pureza ou santidade. Aqui temos a figura de um guerreiro real e santo. No livro de Zacarias, a gente vai ver: mas o Senhor dos Exércitos tomará o seu cuidado o rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo e a glória na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda dele, o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés dos seus inimigos, e na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Então, aqui nós temos uma referência bíblica do livro de Zacarias 10, versículo 3 ao 5, onde vem citar o Senhor como um cavaleiro que porta este arco. Então, por isso o nosso material ele vem apontar aqui este cavalo branco, o cavalo que vem, que como é dado o poder, dado a coroa e o arco, que é dado o poder para guerrear e vencer. Então vem dando aqui, lembrando que temos esses 3 tópicos que fica como não, a gente não podemos falar aqui que um é certo e o outro é errado. Então nós temos as 3 hipóteses, que todas elas têm os seus pontos negativos, mas também têm os seus pontos enfáticos dentro da Bíblia. No segundo selo, e eu vi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu
outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. A gente lê aqui agora o versículo de número 3 e 4. A gente lê em volta, eu falei que temos 3 exemplos do cavaleiro branco. Quando a gente usa a teoria de que pode ser o anticristo, teólogos usam essa teoria de que esse cavaleiro branco pode ser o anticristo, o início do reinado do anticristo, porque na Bíblia a gente vai ver que ele vai vir com uma falsa paz. Então o inimigo ele vem imitando a glória de Deus. O inimigo ele vem trazendo um engano para o povo. A falsa paz, que é um período de 3 anos e meio. Então aqui nós temos essa referência aqui, temos essa hipótese desse cavalo branco. Lembrando, nosso material aborda principalmente para o cavalo, para Jesus Cristo. Este que eu estou entregando aqui está extra do material. Isso aqui são teorias dentro da teologia de vários teólogos, são questionamentos, pontos de vista divididos. E esse cavalo vermelho, a Bíblia vai falar que ele vem para matar. O cavalo vermelho, o seu cavaleiro, foi dado de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada, para que os homens matassem uns aos outros, com guerras, discórdias, né? Então nós vemos que esse cavaleiro ele vem com uma autoridade nomeada a ele. Ele vem para tirar a paz da terra, da tribulação, com guerras. E nós sabemos que nós vivemos guerras há muito período. E essa grande espada, como esperaríamos de uma figura que representa a guerra, este cavaleiro recebe uma grande espada. Espadas foram usadas para matar os fiéis servos de Deus. Foram dadas por Deus aos governantes para castigar malfeitores. Mas no final das contas, a espada de 2 gumes, a palavra de Deus, julga os homens e traz o castigo contra os inimigos do Senhor. A espada aqui reforça o símbolo de castigo divino. No próximo ensino, não deu tempo de eu elaborar, eu falei para o pastor que eu ia trazer algo diferente hoje, mas o material aqui, para resumir, deu muito trabalho. É muito grande, nós vamos passar por 3 lições do nosso material, e se eu fosse acrescentar mais isso, ia sair um pouco do contexto. Mas quando a gente vai olhar aqui, espadas, quem trouxe espadas para os homens? Então eu tenho uma teoria, eu tenho algo extra para compartilhar com os irmãos do princípio, a origem de Satanás. Irmãos, isso me deixou encucado com tanto, eu não sabia. Então, mas voltando, a gente vê aqui que a espada ela tem um símbolo de como um castigo divino. Então por isso que ele vem com uma espada grande, que é uma espada que ela vem representar o castigo de Deus para o povo ímpio. Estão entendendo? Tá ok até aqui? Na lição do versículo 5, na página 58. Quando abri o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivente, dizendo: Venha então, e vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão, e ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes,
dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A gente for voltar no Antigo Testamento, nas Escrituras antigas, 1 denário era o salário acometido do mês de um trabalhador, e este denário ele conseguia comprar mal uma cesta. Então aqui nós vemos que esse cavaleiro, o cavaleiro preto, ele vem trazendo uma balança. No nosso estudo aqui ele vai ter uma abordagem um pouco mais aprofundada, que é uma balança, geralmente ela vem com justiça, né? É tanto que a balança ela é usada no hoje direito. Então ela geralmente vem trazendo como a justiça, mas no entender aqui ela não vem como justiça. Ela vem lá trazendo a miséria, trazendo pobreza. Com uma balança na mão, nós temos até aqui um material, até separei, são poucas as leituras que nós vamos fazer no nosso material. E uma balança na mão, a balança é usada para pesar. O versículo de número 6 mostrará o sentido de pesar comida para vender. A ideia é de pesar a comida de ajuizério, escassez e sofrimento. Tem na referência de Ezequiel, capítulo 4, versículo de número 10 e 16. Então nós vamos ver aqui que a balança vai trazer um momento de escassez. Quando nós lermos o quarto selo, os irmãos vão entender o porquê desse cavaleiro preto e o porquê dessa balança. Não danifiques o azeite e o vinho, pelo fato de que o trigo e a cevada seriam alimentos mais básicos e essenciais. A disponibilidade do azeite e do vinho pode mostrar que os ricos não sofreriam tanto como os pobres. Pode sugerir também que o sofrimento que o terceiro cavaleiro trouxe não seria o resultado de uma fome geral, mas de uma indivisão, uma separação social. Aí o que é que me faz lembrar isso? O pastor vai lembrar direitinho qual a parábola que Jesus ele vai pregar no meio dos discípulos, quando ele vai dizer para um jovem que é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico. Parábola do jovem rico, né? Vai fazer essa menção. Então aqui nós vemos que o rico ele vai ter uma dificuldade maior para reconhecer Cristo do que os pobres. Nós estamos aqui citando o período de tribulação, certo? Não estamos aqui fazendo julgamento aos ricos, de jeito nenhum. Estamos fazendo aqui a menção, usando os ricos como exemplo, até porque Jesus usou esse mesmo exemplo, de que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico acessar o reino dos céus. Amém? Deixa eu pegar o microfone do pastor, senão não vai pegar, os irmãos vão escutar. Tudo acrescenta no estudo. Glória a Deus. Os irmãos, se tiver dúvida, pode perguntar. A questão aqui chamou minha atenção é aqui a parte, que um homem teria que trabalhar o dia todo para ter comida para uma pessoa, sem falar de sustentar uma família ou pagar outras despesas. Então aqui a escassez, né, a fome, a dificuldade vai ser tão grande que você vai trabalhar o dia todo para sustentar uma família. Ou seja, imagina a esposa, os filhos, então vai ter que trabalhar duro para conquistar um alimento e ainda vai ter que dividir esse alimento com a sua família e com a sua esposa. Tamanha dificuldade e a escassez que vai ter. Se hoje você acha que o preço está alto, imagina nesse tempo.
o valor que não vai estar no alimento. Lembra aqui a menção que eu fiz? De um denário era equivalente ao salário do mês de um trabalhador. Neste período do cavalo preto, do seu cavaleiro, uma cevada de trigo seria equivalente a um denário. Então, um denário não daria para comprar nem mesmo uma cesta básica. Tem algumas teorias que vêm falar que não danifique o azeite e o vinho. Vamos usar aqui esta menção: não danifique o azeite. Para nós, no tempo antigo, o azeite era o alimento. Para nós, o azeite hoje é a palavra. Então, tem algumas traduções, algumas explicações que vai usar aqui: não danifiques o azeite e o vinho. De trazer que não danifiquemos o Evangelho, a palavra. Não mudar, né? Trazendo para hoje, muitas igrejas estão mudando o Evangelho, estão mudando o ensinamento. Então, a gente mostrando aqui, voltando às teorias que tem, então são essas: o do azeite e o vinho. Tem também como se não fosse para transformar ou mudar o Evangelho, as Escrituras do Senhor. Até aqui tudo bem? Glória a Deus. Tem mais alguma pergunta? Agora nós vamos para o quarto selo. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Vou parar aqui um pouquinho. Algumas traduções das Bíblias hoje é convertida para amarelo, mas nas Bíblias, nas traduções antigas, é verde. Então vai ter algumas traduções de Bíblias que ela vai estar lá como verde e não amarelo. Vai ter algumas menções lá de algumas passagens bíblicas. Os irmãos depois quiserem, eu faço essa pesquisa dessas menções, mas não tem nas nossas traduções atualizadas. São Bíblias antigas, escrituras mais tradicionais, King James, Bíblias mais antigas. Vai ter essas linguajar e essas passagens que vão mostrar como que não era o amarelo, era esverdeado, verde ou verde e amarelo. Então, só por isso, irmãos, quando ouvirem ou verem algum escrito. É por isso que é bom fazer a leitura do material inteiro, porque os irmãos vão ver que tem muita coisa que está sendo falada, que nós vamos fazer o resumo, que está escrito no material, mas nós vamos passar, porque o nosso material é muito grande. Se nós for fazer a leitura desse material por inteiro, nós vamos terminar esse estudo aqui daqui 2 anos. Amém? Então vamos continuar aqui na leitura. Glória a Deus. E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Aqui vamos falar mortandade, mas em outras linguagens, outras coisas vai estar pragas, enfermidades, doenças, tá? Então o que nós vimos que esse cavaleiro, o cavaleiro amarelo ou verde, dependendo da tradução, foi dado a ele a autoridade de vir, e sobre ele, quando vem o nome de Hades, algumas Bíblias vão estar situadas lá com Hades. Hades é inferno. Então o inferno o acompanhava. Então foi dada a autoridade sobre este cavaleiro que tirasse a vida de 1/4 da terra, da população, por meio de guerras, da espada, né? Então o juízo, o julgamento de Deus, pela fome e a mortandade. Então nós vemos aqui, vamos voltar um pouquinho, terceiro selo, um período que vai viver uma escassez, um momento difícil. Logo em seguida sai o cavaleiro que vai vir com o inferno com ele. Não basta o que vivemos hoje, né? Ainda vai vir o inferno junto com esse cavaleiro, e ele vai trazer o juízo sobre a espada e a fome. Então já não bastava a escassez
do terceiro cavaleiro. Agora, com o quarto cavaleiro, vem a fome. A escassez acompanhada da fome piora mais ainda a situação. Não vai ser todas as pessoas que vão ter o acesso ao alimento. Se outrora já tinha um denário, o valor exorbitante das coisas, agora nós temos o quarto cavaleiro trazendo a fome. Significa que o denário já não vai ser mais capaz de comprar aquele pouco que conseguia. Então não vai ser todas as pessoas que vão ter o acesso a este comida. Se nós for olhar dentro do cronograma, vai ficar interessante. Eu vou usar uma coisa que vai ser passada para os irmãos só mais na frente, mas eu vou usar. Glória a Deus. Eu tenho um mapa. Eu acho que eu trouxe. Nós temos um período, nós estamos falando aqui da abertura dos selos, e nessa abertura dos selos, a gente vai estar nesse período dos 3 anos e meio da falsa paz e os 3 anos e meio de perseguição. Lembrando, irmãos, que esse período da tribulação, ela entra dentro desse período desses 7 anos. Estão vendo? Isso aqui depois vai ser passado para vocês, mas só depois. Nós temos aqui o período de 3 anos e meio da falsa paz. Um período que vai estar acontecendo isso aqui. Entre o terceiro e o quarto selo, entre o terceiro e o quarto cavaleiro. Guerras, fome, pestes. Crendo aí que seja o levantar, o manifestar do anticristo. Porque vamos lembrar aqui que o anticristo ele vem com a falsa paz. Se é uma falsa paz, precisa ter uma tribulação, precisa ter uma guerra, precisa ter uma escassez sobre a terra para que ele comece a reinar, para que ele venha com essa falsa paz. Ele vai vir com uma unificação de governo, com uma ideologia de uma só religião e um só governo, para cessar essa guerra. Mas aí nós vemos que logo em seguida esse período se cessa, ele é rompido. Aonde que nós vamos ver isso? Aleluia. Vamos continuar a nossa leitura. No quinto selo, e debaixo do altar, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Vamos ver aqui agora o clamor daqueles que morreram pelo Evangelho. Aqui nós vamos ter um exemplo aqui de altar. Este altar aqui ele tem muitas assimilações, muitas pessoas pregam e falam que este altar é o altar de Deus. Mas antigamente, no Antigo Testamento, quando se montava um altar para prestar sacrifício a Deus, este altar ele era na terra. Então aqui nós vamos ver um altar dessas pessoas que morreram, que estão mortas, estão debaixo da terra, certo? Mais na frente, no arrebatamento, a gente vê que primeiro vem aqui também, irmãos. Nós temos aqui um gráfico aqui que vai mostrar no período do arrebatamento os que vão ser levados primeiro. Então Jesus ele vem primeiro para os mortos. A Bíblia vai falar que a terra devolverá aqueles que estão sepultados no mar, devolverá aqueles que foram engolidos por ele, e depois sobe todo mundo junto. Não vai subir nenhum na frente do outro. A terra, os vivos vão primeiro, depois os mortos, depois os que foram mortos pela água, vão ser todos
levados ao mesmo tempo, mas é uma sequência. A terra devolverá os seus, o mar devolverá, e então todos subirão juntos. Então esse altar são as pessoas que estão mortas, que clamam pela justiça do Senhor. A gente vai ver no versículo de número 9, no versículo de número 10. E o Senhor vai dar a eles vestes brancas, para que eles esperem mais um pouco. Nós vamos ver este julgamento do Senhor, esta justiça, elas começando no 6º selo e no 7º selo. Vai começar a se cumprir esta vingança de Deus para o sangue daqueles que foram derramados. Então vamos lá para o 6º selo. O 5º selo está entendido, os irmãos entenderam, que é o clamor dos que morreram em prol do Evangelho de Deus, certo? Eles clamam por justiça, falam: Senhor, até quando esperaremos que o Senhor vingue o nosso sangue derramado pela terra? Está entendido? Então aqui é o clamor destes santos, clamando a justiça de Deus, e o Senhor entrega a eles vestes brancas para que eles esperem mais um pouco. Agora tem algo importante. Quando o Senhor vai falar que esperem mais um pouco, para que os demais irmãos sejam mortos, eu ia pular isso aqui e não pode passar. Para que os demais irmãos sejam mortos assim como vocês foram. Se a teoria de que Jesus busca a igreja antes da tribulação, como que as promessas do Senhor para esse povo que clama a justiça de Deus vai se cumprir? Se Jesus já buscou a igreja, então o Senhor faz essa promessa para o povo, dá essas vestes, acalma, acalenta o povo. Fala: então eu vou te entregar as vestes brancas para que você espere um pouquinho. Tem mais pessoas que vão ser mortas pelo meu Evangelho, pessoas que vão ser martirizadas na época da perseguição, na época da tribulação, perderão as suas vidas pelo Evangelho. Então aqui nós já vemos a contraprova de que não é antes da tribulação, mas isso que nós estamos vendo é o início, né, da tribulação, o princípio das dores, o período que nós estamos vivendo, né, a era atual. E aqui nós vamos ver aqui a abertura dos selos, que nós vamos ver o início da tribulação. Então aqui nós temos a contraprova de que o Senhor irá buscar a sua igreja, mas a sua igreja viverá esta tribulação, porque senão ela não daria vestes brancas para os santos, que eles esperassem mais um pouco. O Senhor o arrebataria logo, mas o Senhor fala para eles, faz a promessa de que eles esperem um pouco mais, porque tem mais pessoas para morrer em prol do Evangelho, e que assim todos subam juntos. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas eu quis usar aqui esta expressão das vestes brancas para ficar mais fácil de entender. Então, o 6º selo: e vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio um grande terremoto, o céu se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Abrimos livro de Joel, capítulo 2, versículo 4 até o 11. Agora eu vou pedir o pastor para me ajudar de novo. Lê de novo aí, pastor. O senhor pregou isso aqui, eu fiquei quietinho ali.
Joel 2, capítulo de número 4, ao versículo de número 11. No meu entendimento aqui, Joel vai receber as mesmas revelações que foram entregadas a Daniel e João, mas de uma forma diferente. 2, versículo de número 4 ao 11. Glória a Deus. O seu parecer é como o parecer de cavalos, e correrão como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre o cume dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama de fogo, que consome a pragana como um povo poderoso ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tisnadura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros. Irá para no seu caminho, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará o seu irmão, irá cada um pelo seu carreiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas pelas janelas, entrarão como ladrão. Diante dele temerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua, e enegrecerão as estrelas, retirarão o seu resplendor. Até o 11. É o 11. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem poderá sofrer? Aqui. Então Joel recebe revelações, ele não sabia do que se tratava, mas ele vem falar do furor de Deus. O sexto selo ele vem falar do período da ira de Deus sobre a terra. Aqui quando ele fala de trovões, como Joel vai citar, o barulho dos cavaleiros, vem falar da ira de Deus, vem mostrar o tamanho da ira de Deus sobre o povo da terra. E na Bíblia aqui vem falar que o povo, temos uma passagem aqui no livro de Salmos também, Salmo 76, versículo de número 7 ao 9. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizestes ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. No sexto selo, Deus vai ter a revelação dos homens, de generais, de reis, tentando se esconder da ira de Deus, e o povo clama para que aqueles montes caiam sobre ele, para que ele os esconda da face da ira do Cordeiro. Quem clama isso? Os ímpios. Porque o Senhor vem para justificar os santos. Mas aqui, na própria palavra, no versículo de número 14, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, quem pode escapar da ira e do furor de Jesus, do Cordeiro? Aqui não é a ira de Deus, aqui é o furor do Cordeiro. Nós temos referências dentro da Bíblia do Senhor dos exércitos veio um castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestades e chamas devoradoras. Isaías 29, versículo de número 6. E outra também: ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os seus
gotejaram, os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus. Tem no livro de Salmos 68, versículo 7 e versículo 8. Então, os terremotos, trovões, os barulhos são a ira de Deus. Então, aqui no sexto selo, a gente vai ver a ira de Deus, o castigo de Deus sobre este povo. Deixa eu ver se eu anotei algo mais aqui. Aqui nós vamos ver os sinais do período da vinda de Deus. Está relacionado aqui no sexto selo. O Senhor vai nos deixar uma referência da parábola da figueira, no capítulo de número 23, versículo de número 30, do livro de Lucas, de quando a gente sabe que está próximo. Jesus vai usar a parábola, um exemplo do verão. Então, assim como os sinais climáticos, a gente sabe o tempo que está por vir. Então o Senhor vai deixar estes sinais para que nós venhamos nos atentar. No versículo de número 15 a gente vai ver, vamos fazer a leitura do versículo de número 15 em diante, para a gente ver esses sinais do qual vão ser citados. E então os reis da terra, os príncipes e os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos livres, se esconderam em cavernas entre as rochas das montanhas. Eles gritaram às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira dele. Quem poderá suportar? Isso que nós acabamos de ver, nós citamos aqui no livro de Joel. No capítulo de número 7, depois disso vi 4 anjos em pé no 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi um anjo subindo do oriente, e tendo o selo do Deus vivo, ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número que foram selados: 144.000, e todas as tribos de Israel. Neste período que a gente vai ter alguns sinais de terremoto, doenças, pestes. Esses são os sinais que é até citado no livro de Mateus 24. A gente vai ver Jesus citando quando os seus discípulos o indagam a respeito de como eles saberiam que a sua vida estava próxima. E o Senhor, ele vai dar a ele estes sinais, no livro de Mateus, capítulo de número 24. E no versículo de número 17, no versículo de número 3 do capítulo, no versículo de número 4 do capítulo 7, o anjo vai falar para que não destruam a terra ou o mar ou nada, enquanto não seja selado os 144.000 servos. O que seria esses 144.000 servos? No nosso próprio material aqui, ele vai ter uma elaboração com uma representação desses 144.000. São 12.000 de cada tribo citadas. A gente tem na nossa página 66, a gente tem essas tribos, que é a de Judá, Ruben, Gad, Asser, Naphtali,
Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. De cada tribo dessa foram selados 12.000. Mas por que esse número de 144.000 é uma representação numérica? A gente vai ver lá na página 65. A gente tem lá 12 vezes 12 vezes 1.000. Então, a totalidade dos servos de Deus. Então, ela vai ser uma representação numérica, esses 144.000 selados. Não quer dizer que vai ser 144.000 pessoas lá levantadas para pregar o Evangelho nesse período de tribulação, nesse período de vermelho. É o período da perseguição dos santos. Amém? Entendeu? Sexto selo, estamos passando aqui. Esse 144.000, eles também estão dentro destes selos. Então aqui nós vimos o sexto selo como os sinais de Deus e as permissões do Senhor, o alerta do povo do que está por vir, que é o soar das trombetas. Na sétima trombeta, lembra, pastor, que eu comentei com o senhor que tinha uma passagem que ela ia falar que os céus iam se calar por meia hora? Era o período do povo se arrepender e se voltar para Deus. E nesse período, alguns estudiosos vão falar que o povo estava tão aflito, tão angustiado com o que estavam vivendo, com as perseguições, com as tribulações. A gente vai começar a não ser tirando o primeiro cavaleiro, o segundo cavaleiro, o terceiro, que vem com uma escassez, o quarto já vem com uma fome extrema, guerras, mortes, que ele traz consigo o inferno e pessoas que foram dadas à morte através de animais ferozes, pessoas sendo devoradas por animais. E no sexto selo, as estrelas caem sobre a terra. Agora vocês se imaginam a permissão de estrelas caindo, o dia perdendo a luz, perdendo o seu brilho. Então, você se imagina numa situação dessa, você vivendo essa tribulação, essa perseguição, o anticristo guerreando, correndo atrás dos conservos, e aí se vem meia hora de silêncio nos céus para o povo se arrepender. Tem estudiosos que vão falar que tamanho era o sofrimento, é o sofrimento deste período, que o povo vai estar tão perturbado, tão angustiado, que eles vão murmurar, vão blasfemar contra Deus. Porque o povo vai estar esperando pelas promessas de Deus, pelo santo monte, a terra prometida, com muros de ouro, muros de jaspe, e o povo está vivendo uma perseguição, uma tribulação, um caos, e muitos murmurarão e não se voltarão para o arrependimento. A gente vai ver, quando ficar somente aqui, a gente vai fazer a leitura. Irmãos, vamos fazer uma leitura bem aqui, página 68. Antes de nós passar para o sétimo selo, vou voltar um pouquinho. Página 68. Temos aí um texto: são estes os que vêm de grande tribulação. Está em negrito. Os irmãos vão pular o primeiro estrofinho. Vamos começar lá debaixo da palavra da palavra negrito. Começa: a palavra vem mostrar às pessoas ainda estavam chegando ao céu da grande tribulação. Que grande tribulação? Uma pergunta, né? Que grande tribulação? O sexto selo falou do sofrimento terrível, e a primeira visão deste intervalo falou de selar os servos de Deus. Aqui
percebemos que os selados não seriam protegidos do sofrimento na terra, até enfrentariam horríveis perseguições, poderiam até sofrer a morte física, mas seriam protegidos da segunda morte. Capítulo de número 2, versículo de número 11. 144 mil servos selados. É uma representação numérica. Quem são esses servos selados? Por que selado? Servos selados são todos aqueles que aceitam, que reconhecem o Evangelho, que reconhecem Cristo. São selados. Nós estamos marcados com o sangue do Cordeiro. Então nós somos os selados. Nós somos esses 144 mil selados convocados. Então, quando vê que grande tribulação. Então nós vamos ter aqui uma marcação do sexto selo, do período de tribulação, de sofrimento terrível. E a primeira visão deste intervalo falou de selar os servos de Deus. Aqui percebemos que os selados não seriam protegidos. Nós não seremos isentos da perseguição dos 3 anos e meio. Lemos lá atrás, eu dei um exemplo do clamor dos santos, certo? Usei o clamor dos santos para explicar que o Senhor dá a eles vestes brancas para que eles esperassem um pouco mais, para que os demais irmãos que teriam por morrer através do Evangelho também morressem, para que fossem todos vingados juntos. Então aqui nós vemos que estes selados não seriam protegidos do sofrimento na terra, até enfrentariam horríveis perseguições. E agora? Aonde que fica aqui a promessa das bocas que falam que Jesus vem buscar a igreja antes da tribulação? Desses 144 aqui, que serão sujeitos a mortes terríveis, e as vestes brancas lá dos santos, que foi dada a eles para que eles esperassem a morte dos demais irmãos. E agora, quando perguntarem para vocês qual o período Jesus buscará a noiva, agora estão conformados ou ainda querem mais algumas explicações? Que não tem. É por isso, irmãos, que Deus ele não é injusto. Os próprios apóstolos andaram com Jesus, passaram por várias torturas, sofrimentos, viveram coisas que nessa geração jamais é capaz de sequer imaginar do que eles passaram. Ser cerrado ao meio vivo, ser jogado numa caldeira de óleo quente fervendo, ser decapitado, ser pregado numa cruz de cabeça para baixo. Nós não somos melhor que eles, nós não somos dignos de ter uma regalia, sendo que eles andaram com o próprio Cristo e sofreram tudo isso. Seria injusto Jesus nos buscar e não permitir nós viver estas coisas, até porque nós somos pecadores, somos falhos, erramos com Ele todos os dias. Nos momentos que a gente prometemos coisas e não cumprimos, no momento que a gente é incumbido de pregar o Evangelho, a gente se
te rejeita em falar do amor de Cristo para um morador de rua. Eu vi um homem mostrando uma estratégia de pregar o Evangelho. Ele fala que Jesus não vem buscar a noiva enquanto o Evangelho não for pregado aos quatro cantos da terra. E ele fala: como que você aborda a pessoa para entregar este reino? Ele fala que nós usamos as estratégias erradas, porque todo cristão tem a sua reputação manchada. Todos, não vamos colocar, não tem coisa aqui de ninguém. Se você falar que é cristão, dependendo do lugar, o ímpio, ele já te julga como errado, como querer ser melhor do que os outros. E este cidadão, ele mostra, ele fala: cara, para você fazer uma abordagem, para a pessoa se prender ao Evangelho, você tem que chegar vendendo para ele, como se você estivesse vendendo um carro ou uma casa. As promessas da cidade santa são de ruas de ouro. Oferece para ele essas ruas de ouro, muros de jaspe. A pessoa vai ficar curiosa para saber onde é isso. Depois que ela estiver presa, para saber onde fica essa cidade, você vende para ele a chave. Que para ele entrar nessa cidade, ele precisa de uma chave, porque sem ela ele não consegue adentrar. E a chave é Jesus. E para conseguir esta chave, ela tem alguns deveres. Irmãos, eu vou achar esse vídeo, eu vou encaminhar no grupo, o pastor vai colocar. É uma estratégia que, se for parar para pensar, ela pode dar certo. Para você cativar a pessoa a conhecer a Jesus Cristo. E quando agora nós vamos fazer a leitura da página 71. E o cordeiro abre o sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. Na página 71, temos aqui um versículo bíblico: guarda o silêncio e ouve, ó Israel, hoje. Viste a ser o povo do Senhor, teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor, teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio 27, do 9 e 10. O Senhor está no céu o santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, versículo de número 20. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3, versículo de número 26. E no versículo de número 1, no capítulo 8, na abertura do 7º selo, a gente vai ver aqui o momento do povo se voltar para Deus com arrependimento. O Senhor está dando uma última chance para que o povo se arrependa.
Então os anjos já são colocados diante do trono com os incensários, com os pedidos de oração. Lembra lá atrás, quando os santos clamam com sede de justiça, de vingança? Santos que outrora oravam, faziam orações com incensários dentro dos templos, eram usados incensos para que as fumaças subissem às narinas de Deus com as petições, com as orações, e é colocado diante do trono os anjos com todas essas orações, com todos esses clamores, para que seja julgada a terra. E se é colocado também diante do trono os 7 anjos com as trombetas. E aqui nós encerramos a abertura dos selos. Na próxima estudo, na quinta-feira, a gente vai estar entrando as trombetas, aos castigos, aos sinais, às permissões, para que o povo se volte a Deus. Nesse período da abertura dos selos, aí a gente já vem o arrebatamento. Quando a gente começou o estudo, a gente viu lá as semanas nas representações numéricas, a gente viu lá as representações numéricas da semana de Daniel, das orações de Daniel, certo? Os irmãos recordam? Ou vagamente? Se não recorda, vai ter que voltar lá atrás e ler a primeira lição. Nesse cronograma, a última semana de Daniel, de oração e resposta pelas revelações que o Senhor, que o anjo entrega a ele, se cessa aos 3 anos e meio de perseguição. E aqui nós já começamos a entrar ao soar das trombetas, aonde nós vamos ver no soar da última trombeta o arrebatamento da igreja. Mas isso não vai ficar para o ensino da próxima quinta. Então aqui nós estamos certos, todos entenderam a abertura dos selos, entenderam o significado dos cavaleiros, entenderam a abertura do 7º selo, que ele já é um momento de meia hora de silêncio nos céus e na terra, para que o povo se arrependesse da sua postura perante Deus, se arrependesse, para que Deus começasse a vingar o sangue derramado dos santos sobre a terra. Todos aqui já entenderam todos esses selos. O 6º selo, que era o aviso de Deus, as permissões, os alertas, para que o povo ficasse atento. E no 7º, ele se finaliza com o período de silêncio do arrependimento da igreja. Amém? Então, no próximo ensino, a gente já vai abordar os selos, as trombetas. Se der tempo, eu trago a visão do ensino lá da elaboração de Satanás sobre a terra e sobre o porquê Satanás foi revelado. Irmãos, é interessante. É ou não é? Já tinham visto? Está vendo? Irmãos, o trem e está na Bíblia, tem referência bíblica para respaldo. Gente que vai falar que é mentira, que não foi, mas tem respaldos. Eu não spoiler. Vou dar. Se eu falar para os irmãos que a serpente que enganou Eva era Lúcifer, os irmãos vão acreditar? Vai? E se eu falar que Lúcifer era encarregado de tomar de conta do jardim do Éden? Lúcifer não era líder de louvor, de adoração no céu.
ouvi muito falar que Lúcifer era líder do louvor no céu. Mas não, Lúcifer era guardião do jardim do Éden. Lúcifer foi o responsável por enganar Eva. Tem respaldo bíblico. Amém? Vou deixar os irmãos curiosos a respeito disso. Amém? Amém. Agradeço muito.